Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos vocês. Que você possa ter um ótimo dia, um dia abençoado, um dia de muita alegria, um dia na presença de Deus. Amém? E é um prazer poder estar aqui com você mais uma vez compartilhando esse precioso devocional da palavra de Deus. Nós intitulamos esse momento como Café com a Palavra de Deus, que é um momento de nós tomarmos, degustarmos, provarmos, nos alimentarmos desse precioso café, que é a palavra, o alimento de Deus para o nosso espírito, para a nossa alma. Então eu quero nesse dia convidá-los. Nós estamos terminando aqui o livro de 2 Timóteo e nós estamos no último capítulo, que é o capítulo 4, tá bom? E nós vamos ver aqui as últimas palavras de Paulo ao seu filho Timóteo, ao seu discípulo Timóteo. São orientações preciosas de Paulo para a vida dele. E a gente vai ver aqui por que eu digo que são as últimas palavras. Porque Paulo fala bem aqui, no verso 6, deixa eu marcar aqui para vocês, no verso 6, e diz assim, digo isso porque eu não estarei muito tempo mais. Meu tempo está quase terminando. Daqui a pouco eu estarei a caminho do céu. Então a gente observa que são as últimas palavras que Paulo escreve para discípulo. Timóteo era um discípulo muito próximo de Paulo, um discípulo muito querido, um discípulo muito fiel de Paulo. Então vamos ler aqui no verso 1. Portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus, porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve os outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deva fazer. Amém, queridos irmãos. O que eu pude entender aqui, está muito claro as palavras de Paulo, o pedido de Paulo para Timóteo. Ele está falando especificamente sobre a pregação do Evangelho, que Timóteo deveria pregar sempre o Evangelho de Deus. Timóteo deveria insistentemente, ele usa essa palavra, anunciar a palavra de Deus. E algo mais interessante é aqui no verso 2, que diz assim: em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade. E aí eu começo a lembrar que Deus, queridos, é o maior desejado, o melhor interessado em que a palavra dele seja pregada a todas as pessoas. Ele é a principal pessoa é Deus, o próprio Jesus Cristo é o maior interessado
em que a sua palavra seja anunciada, em que as pessoas sejam salvas. Essa é a vontade de Deus, em que todos tenham conhecimento da verdade e vivam essa verdade, tenham essa experiência do novo. Então, Paulo orienta que a Timóteo a pregar insistentemente. A palavra insistentemente é o mesmo que constantemente, todas as horas, em todos os momentos. Timóteo deveria pregar, anunciar em tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrigir, repreender, estimular as pessoas a fazerem o bem. E ele diz aqui, esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Esse é um grande desafio para mim, para você, para todos nós, como igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. É anunciar, é pregar a palavra de Deus. E sabe, queridos, nós podemos cair em um grande perigo, que é o perigo de cairmos na frieza. Eu quero usar uma palavra específica, melhor falando. Nós caímos no comodismo. É isso que eu quero falar. Caímos no comodismo de anunciar a palavra de Deus. O que significa? Significa que pode acontecer que o dia a dia, o trabalho, a faculdade, tantas coisas que acontecem, trazer esse sono espiritual, que é um sono que a gente acaba encarando como normal, certo? Um sono espiritual daquela pessoa que prega a palavra de Deus, daquela pessoa que anuncia, que tem prazer em falar de Jesus. E esse sono ele é muito perigoso, porque ele vem de uma forma assim bem sutil na vida do cristão. E o tempo vai passando, os dias vão passando, a semana vai passando, e a gente está convivendo com as pessoas, a gente está lado a lado com as pessoas, porém, nós acabamos não anunciando a palavra de Deus, não falando mais do amor de Jesus. E as oportunidades vão surgindo, isso que é o mais triste, é o mais perigoso, e nós não podemos deixar isso acontecer conosco, que as oportunidades vão aparecendo e nós não aproveitamos essas oportunidades para falar de Deus, para falar do Evangelho. Você está entendendo? Quantas e quantas vezes, sabe? Eu falo para mim mesmo, eu já perdi o tempo de Deus, o tempo que Deus estava me dando para falar do amor dele. Oportunidades que surgem dentro do trabalho, no nosso emprego, que surgem na faculdade, na escola. E são oportunidades tão preciosas que é o próprio Espírito Santo abrindo as portas para que a gente fale, sabe? Não precisa necessariamente a gente ter muito conhecimento teológico, mas ter um conhecimento e uma vivência de Deus na nossa vida, uma experiência do novo nascimento e ter essa experiência diária de Deus. E basta a gente abrir a nossa boca e falar desse amor precioso que é o amor de Deus. Eu quero contar para você uma experiência, na verdade foram várias experiências que eu pude ter e foi algo tão precioso nesses últimos dias agora, que foi o tempo de carnaval, de festa, e nós estivemos envolvidos, eu digo nós, eu e mais de 80 pessoas, 80 jovens, nós estivemos envolvidos em um grande impacto evangelístico no interior aqui de Natal, que é uma cidade bem pequena. Na verdade é um conjunto de cidades pequenas que existem próximas, e nós tivemos a oportunidade de ir em duas dessas cidades e realizar um trabalho fantástico, poderoso, que envolveu um trabalho social, educativo, que envolveu um trabalho
de saúde. Nós estivemos ali com médicos, com dentistas e ao mesmo tempo realizamos também a doação de mais de 80 cestas básicas. Então foi um trabalho fantástico, foram 5 dias intensivos, irmãos, assim, acordando e de meditação, de treinamento também. E já íamos logo após para o campo, para as ruas, para fazer evangelismo, para evangelizar, ou melhor, para visitar as famílias da comunidade. Então assim foi, eu até estava usando o termo que foi um choque espiritual muito grande na vida de todos nós que estávamos ali, porque como eu falei anteriormente, a gente acaba caindo nesse comodismo, nesse sono, que é um sono da pregação do Evangelho. A gente vive normal na nossa vida diária, mas acabamos deixando de pregar. E nesses 5 dias foram 5 dias de choque. A gente foi despertado, assim, a estar anunciando. Como era um período de festa, de carnaval, a gente também saiu às ruas, sabe? Fomos para as ruas, junto com as pessoas que estavam ali, os foliões, e realizamos vários trabalhos ali, gente. Nós tivemos várias convenções de pessoas que realmente disseram: eu preciso de Jesus. Eu tive uma experiência muito, muito linda com uma pessoa chamada Odaí. O Odaí que estava todo fantasiado de Capitão Jack Sparrow. E o Odaí, eu vi o Odaí ali em um dos momentos na rua e comecei a falar do amor de Deus, pregar o Evangelho. E aí entra em cena isso aqui que Paulo está falando: em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade. É claro que nós não nos arriscaríamos ir para um lugar desse, que realmente é um lugar muito perigoso, um lugar de muita festa, muito mundanismo, muita imoralidade, de qualquer jeito. Houve toda uma preparação, nós estávamos de jejum, de muita oração que antecedia esse evento. Tivemos bastante treinamento, e orientações sobre como trabalhar, e sempre estávamos em grupos, nunca estávamos sozinhos evangelizando as pessoas. Então há todo um cuidado necessário para a gente entrar nesse campo minado, certo? Então, tempo e fora do tempo, quando for conveniente ou quando não for. Então, Deus usou cada um dos irmãos ali. E voltando aqui à história do Odaí, o Odaí, gente, foi tocado pelo poder de Deus. E o Odaí entregou a vida para Jesus ali. O Odaí se sentiu assim, realmente, Deus, o Espírito Santo tocou tanto na vida dele que ele pegou o meu contato, já está falando comigo e quer ter essa nova vida, quer ser um novo homem, sabe? Então é um jovem que estava por lá e Deus resgatou esse jovem e ele vai ser cuidado. Ele é uma outra cidade, então aquela ficha já foi passada para uma outra igreja ali que daquele lugar, que vai fazer as visitas, vai fazer o acompanhamento, a consolidação da vida dele, porque nós nos preocupamos também com isso. Não é só pregar, não é só ganhar, mas o que vai acontecer com aquele bebê espiritual na fé depois do seu novo nascimento. Então nós também nos preocupamos com o que vai acontecer após a convenção, após o parto espiritual. E nós cremos que ele vai ser bem consolidado ali. Eu também vou estar acompanhando ele. E é maravilhoso, queridos. Então eu quero concluir esse devocional desafiando você a despertar. Amém? Eu sei que você tem amor pelas almas, você tem paixão por Jesus, mas faça só uma avaliação. Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para uma pessoa? Digo pessoas não cristãs, pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Faz quanto tempo
Se você disser assim, Márcio, faz muito tempo que eu não tenho uma experiência assim de convenção, de ganhar alguém. Então, queridos, é muito simples, é a gente orar, é a gente até pedir perdão se você sentir a Deus por isso. E você dizer, Deus, desperta em mim esse espírito missionário, desperta em mim esse espírito de evangelização. Então, Deus vai te colocar pessoas na sua frente para você falar do Evangelho. Quer seja uma pessoa que venha pedir uma orientação, quer seja uma pessoa que venha pedir ajuda, quer seja alguém no teu trabalho, Deus vai colocar você diante de situações, diante de pessoas, a qual você vai ter essa oportunidade, porque o maior interessado é o próprio Deus, querido. Ele quer que todos sejam salvos. A própria Bíblia diz, e que ao arrependimento. E eu e você somos esse canal que vamos ser usados por Deus como embaixadores do reino nas trevas para anunciar o Evangelho, as boas novas de Cristo e dizer que o tempo da escravidão, o tempo da prisão terminou na vida dessas pessoas. Vamos declarar isso e profetizar um novo tempo na vida delas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, que Deus possa ter ministrado na sua vida nessa manhã, através desse devocional. Fala de Deus para muitas pessoas, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, que o Senhor te use poderosamente nas suas mãos e você seja uma bênção nas mãos deles, tá bom? Um abraço, até o próximo Palavra de Deus.